Em português, continuando as atividades, na página 51, o exercício 10, vocês vão realizar a leitura. Releia o que diz a quinta dica e responda as questões. Primeira pergunta. O que significa original? A palavra original. Se vocês souberem, vocês colocam. Se não, vocês podem utilizar um dicionário, alguma coisa de pesquisa. Então, o significado da palavra original, tá? Depois que vocês realizarem a leitura ali, tá? Depois, tem a outra perguntinha que fala o seguinte. A quem a palavra ele está se referindo no trecho? Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances de ele se destacar. Quem vai se destacar? Ele? Quem que vai se destacar? Tá? Então, qual palavrinha se refere à palavra ele? Para quem ele está relacionando, tá? Meio que substituindo. Em vez de falar a palavra de novo, estou utilizando o pronome ele. Então, estou relacionando. Para quem que esse ele se relaciona, tá? Vocês vão analisar e responder. O ele se refere a pessoa, por exemplo. Tá? Vocês vão olhar aqui certinho. Assinale a palavra ou expressão que poderia substituir assim sendo, sem alterar a relação de conclusão que ela estabelece. Então, a palavrinha assim sendo, tá? Que palavrinha será que poderia substituir, dando a ideia de conclusão? Então, nós temos aqui 3 opções. No lugar de assim sendo, eu poderia utilizar portanto. Portanto, dá a ideia de conclusão. Ou poderia trocar pela letra e. Assim sendo, no lugar de assim sendo, colocar e. Ou porque. Assim sendo, colocar no lugar porque. Então, qual tem a ideia que pode substituir assim sendo, dando a ideia de conclusão? A palavrinha portanto e ou porquê. Daí vocês vão fazer o xizinho na que vocês acham que é a ideia de conclusão que pode trocar assim sendo. Depois, reescreva o trecho, substituindo a expressão assim sendo por aquela que você assinalou. Então, aqui vocês marcaram, vocês vão trocar. Então, por exemplo, ficaria assim. Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances dele se destacar. Daí, no lugar de assim sendo, procure criar seu próprio conteúdo. Então, vocês vão trocar essa palavrinha assim sendo pela que vocês utilizaram. Ou portanto, ou e, ou porquê, dando a ideia de conclusão. Depois, o exercício 11 e 12 eu vou fazer junto com vocês, para depois vocês fazerem sozinho o 13 e o 14. O exercício 11 fala o seguinte. Releia a 6ª dica e sublinhe os nomes, sublinhar e grifar, os nomes dos programas indicados para editar vídeos. Então aqui está a dica. Vídeos sem edição costumam cansar os usuários. Para editar os vídeos, você pode usar programas como Movie Maker, iMovie e AVS Video Editor, entre outros. Então, o que é para fazer? É para grifar os editores de vídeo. Quais são os editores de vídeo? Esses daqui, ó, Movie Maker, iMovie e AVS Video Editor. Vocês vão somente grifar. Depois, você conhece algum desses programas? É pessoal de vocês. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já utilizaram? Vocês vão colocar sim, não, tá? Vamos explicar. A 12. Releia o que diz a 7ª dica e faça as atividades. Então, vou realizar a leitura da 7ª dica, tá? Algumas críticas podem ser construtivas, ou seja, podem ajudá-lo a fazer vídeos melhores. No entanto, se alguém ofendê-lo, a melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um adulto. Pais, professores e terapeutas podem auxiliá-lo a lidar com essa questão. Primeira pergunta.
Sublinhe o trecho em que consta a recomendação feita no caso de algum usuário do canal ofender o produtor do vídeo. Então, se alguém ofender, qual foi a dica, a recomendação? Se alguém ofendê-lo, a melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um adulto. Então, vocês vão grifar essa parte, tá? No entanto, se alguém ofendê-lo, a melhor coisa a fazer é buscar a ajuda de um adulto. Essa foi a recomendação. B. A expressão no entanto, essa que está em negrito aqui, ó, no entanto, introduz uma relação com o que foi afirmado anteriormente. Que tipo de relação essa expressão estabelece? Então, no entanto, relaciona as críticas construtivas em relação a se alguém ofender, o que você deve fazer. Então, essa palavrinha no entanto, ela dá a ideia de adição. Ela está somando uma informação, ela está dando uma ideia de conclusão, está concluindo. Então, algumas críticas podem ser construtivas e ajudam a fazer melhorias. No entanto, está concluindo, está dando uma ideia de explicação sobre as críticas ou uma ideia de oposição. No entanto, se alguém ofendê-lo, a melhor coisa é buscar a ajuda de um adulto. Então, aqui, a ideia de oposição. Por que de oposição? Porque está falando assim, se você recebeu crítica, se pode acontecer de ajudar a melhorar os vídeos, só que, no entanto, com essa ideia de oposição, se foi uma crítica ofensiva, tem que buscar a ajuda de um adulto, tá? Por isso está dando a ideia de oposição. Se criticou, mas, no entanto, se te ofendeu, procure um adulto, tá? Então, vocês vão fazer um xizinho na palavra oposição. Depois, cite outras palavras que também estabelecem esse tipo de relação. Que palavras que relacionam a ideia de oposição? Mas, contudo, porém, todavia, entretanto. São algumas que a gente pode utilizar, que dão a ideia de oposição. Por exemplo, você vai à festa, mas não pode brincar na piscina, por exemplo. Esse mas está dando a ideia de oposição. Você pode ir, mas não pode fazer isso. Por exemplo, você pode ir ao cinema. Contudo, eu buscarei vocês às 10 horas. Então, tem horário, tem uma oposição, tá? Tá relacionando uma ideia. Você vai, mas eu vou te buscar. Porém, vou te buscar, tá? Entretanto, não pode fazer isso. Então, a ideia é de oposição. D. Reescreva o trecho substituindo a expressão no entanto. Então, vocês vão reescrever aqui a dica e no lugar de no entanto, vocês podem trocar por uma palavra que dê a ideia de oposição, só que não mude o sentido. Então, vocês podem utilizar qualquer uma dessas que a gente usou na C. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, tá? São palavras que dão a ideia de oposição. Depois, pessoal, vocês vão ler a questão 13 para responder. Aqui tem um trecho, tá? Vocês vão realizar a leitura e responder. Esse trecho aparece entre aspas. Por que alguma coisa aparece entre aspas? Para dar destaque. Então, vocês vão falar o que destacou nesse trecho. Foi destacado o quê? Alguma coisa foi destacada, tá? Depois, a respeito da pessoa que fez essas recomendações. Então, alguém fez essa recomendação. Qual é o nome dessa pessoa? Então, aqui vocês vão identificar o nome da pessoa. Qual é a profissão com que ela trabalha? Vocês vão, no textinho aqui, identificar o nome da pessoa e a profissão dela. Depois, as recomendações são dirigidas aos pais ou responsáveis e às crianças. Localize no trecho e pinte as informações conforme a legenda. Então, de vermelho, vocês vão pintar ou circular ou grifar a recomendação para os pais e de azul a recomendação para os filhos, as crianças. Então, vocês vão grifar
de vermelho para os pais, de azul para as crianças, tá bom? Depois 14. Releia o trecho que explica como surgiu o YouTube. Vai ter um texto falando sobre como surgiu o YouTube. Localize e copie as informações a seguir. Qual o ano em que o YouTube foi criado? Então, uma informação no texto que fala o ano que ele foi criado. Depois, criadores do mais famoso site de vídeos do mundo. Quem que criou o YouTube? Tem o nome das pessoas ali, dos criadores. E a B. Copie o trecho que trata do primeiro vídeo postado no site. Então, tem uma informação do primeiro vídeo que foi postado. Vocês vão buscar no texto e vão escrever aqui, tá? Para essa semana portuguesa é isso, pessoal. Abraço, bons estudos.